Olha aí, né, pessoal? Foi divulgado recentemente um dado do crescimento econômico da China, um valor aí 5,2% de crescimento em 2023, um número considerável. Sim, está longe daquele padrão antigo da China, mas o crescimento chinês tem caído nos últimos tempos. Já estamos acostumados, então, com esses números menores de crescimento, mas vamos lá, se o Brasil tivesse crescido 5,2% em 2023, estaríamos num patamar muito melhor, né? Ou seja, é um crescimento que não é de se jogar fora. Mas a verdade é que, como todo número que vem da China, todo número oficial do governo chinês, ele não tem muito crédito, né? A gente não pode levar muito em consideração. E de fato, muitas pessoas estão questionando a veracidade desse crescimento de 5,2% para 2023, quando na verdade acredita-se que sim, a China cresceu, mas num patamar muito menor do que isso. Tratar-se-ia, né, corrigindo o português aqui, de um número maceteado pelo governo de Xi Jinping. Quem poderia imaginar, né? Então vamos conversar sobre esse tema aqui, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, esse número aqui efetivamente foi anunciado, se eu não me engano, lá em Davos, né? Pelo um cara lá, um burocrata qualquer da China. Não me recordo exatamente, mas foi anunciado então esse crescimento de 5,2%. Conforme eu falei, não é de se jogar fora, um número considerável, ainda que distante daqueles tempos áureos da China lá de 20 anos atrás, né? Então, conforme diz aqui o pessoal do Infomoney reproduzindo uma notícia do site Bloomberg, a desconfiança em relação aí a esses dados oficiais do governo chinês do crescimento da economia do país já criaram um verdadeiro mercado de cálculos alternativos, né? O pessoal tentando mensurar o real crescimento do PIB da China com base em outros indicadores, outros elementos econômicos. Não dá para ter acesso a 100% de tudo o que precisaria ser levado em conta, então é feita aí, o pessoal faz diversas aproximações, abordagens do tema para chegar num patamar que seja mais crível, né? Porque realmente o pessoal de Pequim aqui, o governo comunista chinês, tem a meta de crescimento anual deles, que é 5%, então 5,2% está dentro do planejado, o que reforça ainda mais aquela coisa de número maceteado para chegar naquilo que o governo quer apresentar, né? Então, de fato, todo mundo acredita que a economia chinesa cresceu no ano passado, até porque a China estava castigando o seu povo, a sua economia, com medidas de restrição à pandemia, quando todo mundo já tinha liberado aí, todos os outros países já tinham liberado essa questão antes, né? Então, naturalmente, quando você sai de um período de restrição por conta de medidas sanitárias muito duras, muito restritivas, quando você sai desse período, a tendência realmente é que você tenha um crescimento econômico logo na sequência, à medida em que o pessoal vai voltando às atividades econômicas normais, atividades que antes estavam proibidas, estavam restringidas, né? Então, que cresceu, disso ninguém tem dúvida, né? Agora, quanto a economia cresceu, qual é o valor efetivo desse crescimento, é a grande questão. Então, tem vários dados aqui que estão fora da alçada do governo da China, do escritório, do birô central ali do Partido Comunista Chinês, mas que de fato levantam esse ponto, né? Por exemplo, números de voos ali da China, né? Crescimento da receita de empresas que são focadas no consumidor aí, né? E também o pessoal acertou a um consenso no mercado em relação a uma queda na construção imobiliária, todo mundo já sabia que isso iria acontecer, também quedas nas exportações aí, e também a questão financeira na China muito atrelada ao próprio problema imobiliário, inclusive, né? Então, o pessoal meio que já esperava problemas nessa área, ainda que com algum grau de crescimento. Então, né? Qual que é o grande ponto aí, né? É que, embora o setor imobiliário realmente esteja ruim e o próprio governo chinês esteja admitindo isso, colocou-se um dado ali nos relatórios oficiais de que os gastos, isso aqui é engraçado, gastos, né,
PIB você sabe como é que é, entra gasto estatal no meio, né? Mas gastos em manufatura e infraestrutura superaram o impacto negativo do setor imobiliário, ou seja, mais do que compensaram essa queda nessa área, e o pessoal realmente não está concordando muito com esses dados e fazem bem em não concordar, né? Também acredita-se aqui, inclusive, né, que os dados do PIB superestimaram significativamente. Isso aqui quem fala é o pessoal do Rodion Group, aqui na pessoa do senhor Logan Wright, né? Então, o governo chinês teria superestimado, aliás, o crescimento econômico do país no ano passado, porque provavelmente esse crescimento aqui foi algo em torno de 1,5%. Então, se a China cresceu isso aqui, para pensar, é metade do crescimento brasileiro. É um número muito pior e que demonstra realmente uma economia que não se recuperou da pandemia até o momento, que está sofrendo, que está lutando para conseguir sair do 0 a 0 para ter um resultado positivo, né? Então, tem problemas seríssimos aí relacionados às estatísticas do governo chinês, que alimentam os dados do PIB, então é difícil confiar nesses números, né? Mas essas estatísticas medem gastos com coisas como habitação, fábricas, infraestrutura, e também o governo acabou alimentando isso aqui, esses dados atuais, com revisões de outros anos, vira aquela salada toda de números comunistas maquiados, né? Então, já o pessoal aqui lá do governo, né, diz o seguinte, né, o escritório de estatísticas, o disse, né, afirmou aqui que o IAF, que é o investimento em ativos fixos, cresceu 3% em termos nominais lá em 2023, né? Porém, esse total de investimentos aqui de 50 trilhões, de acordo com esse escritório aqui, não podia ser comparado diretamente com o valor relatado para 2022, né? Ou seja, cresceu. Tá, mas se a gente comparar agora aqui, né, que é 7 trilhões de... uma grana, claro, né, 7 trilhões de dólares nesse ano, se a gente comparar com o número de 2022, não dá isso. Ah, não dá para comparar, porque nós estamos revisando o número, tem problemas lá. Descobrimos ali, fizemos inspeções e descobrimos que, de fato, o número não está valendo, né? Então, realmente, meu amigo, aí a coisa não tem como funcionar se você pode macetear os números dessa forma aqui, né? Então, de fato, o pessoal está questionando essa metodologia usada, os números apresentados e outros dados também, outras questões. O pessoal aqui realmente afirma que houve um crescimento aqui econômico por conta da questão da pandemia que acabou e tudo mais, só que a verdade é que, de fato, a economia está crescendo mais devagar, né? Então, realmente, o pessoal aqui tem uma questão a ser levantada também, né, que os números vão entrar em conflito, que é o número de 2022, que foi apresentado pelo governo da China, que também é questionável. Então, tem um pessoal aqui dessa Fathom Consulting aqui, que fez o seguinte: eles reduziram drasticamente o PIB, o resultado do PIB em 2022 aí, de fato um crescimento muito menor do que havia sido anunciado anteriormente, 0,9% apenas, de forma que o valor do PIB 2023 então teve um crescimento ainda maior do que o reportado pelo governo, que é 7,2%, né? Então, esses aqui seriam os dados mais realistas da economia chinesa, embora realmente aí seja impossível chegar num valor de fato que seja uma estimativa muito precisa. Esse pessoal está meio que chutando aqui com base em outros fatores. Tem gente que coloca 4,9%, muito perto aí do valor apresentado pela China. Outros dizem que é 3,6%, enfim, a coisa varia muito justamente por conta da falta de veracidade desses dados aí, né? Qual que é o grande ponto? É que isso se arrasta há muito tempo já na China. Já tem aí décadas, provavelmente, que os números são maquiados. Eu lembro de ter visto aí, lá por volta de 2012, 2013, não tenho certeza, um especialista em economia chinesa chamado Roberto Dumas Damas, falando o seguinte, questionando vivamente, né, enfaticamente, os dados do crescimento da economia chinesa e assim apresentando uma informação muito importante naquela época que certamente se aplica agora, né? Ele, analisando os números apresentados, viu inconsistências nos dados do crescimento econômico da China, porque o governo tinha reportado ali 6, 7% de crescimento no ano, não me recordo exatamente qual o valor que era, mas ele diz o seguinte, né? Como que a economia cresce isso tudo, 6%, 7% em um ano, sendo que nesse mesmo período o crescimento do consumo energético foi de 0,5%,
Como que a economia cresce tanto e consome tão pouca energia elétrica a mais do que consumia antes? Não faz sentido, os números não batem, né? Ou seja, provavelmente estamos falando de um resultado de crescimento econômico muito menor naquela época lá, isso aí 10, 12 anos atrás. E a coisa com certeza se manteve, ou até piorou, né, de lá para cá, dado o histórico de manipulação de informações feitas, né, pelo governo do Xi Jinping, a mando dele com certeza e tudo mais, para dourar a pílula e apresentar um resultado econômico fajuto, uma grande falcatrua, né? Isso acontece muito em países comunistas, né? O pessoal vive repercutindo os números de Cuba, por exemplo, números de educação, de saúde lá, que obviamente são números falsos, porque apresentados por um governo ditatorial que não permite o contraditório de suas informações. E isso se aplica também à China, né? A diferença é que Cuba é um país eco ali, que não responde por absolutamente nada do PIB mundial, mas a China é a segunda maior economia do mundo. Ou seja, tudo que acontece lá repercute no mundo todo, e saber exatamente o que está acontecendo lá de verdade na China ajuda todo mundo a projetar a economia nos outros países, principalmente em países como o Brasil, que dependem muito da China, né? O grande problema aqui, que ninguém deveria fazer por óbvio, é confiar nesses dados aqui de crescimento econômico que realmente não condizem com a realidade. A realidade do mercado imobiliário quebrando na China com dívidas bilionárias em dólar, a realidade dos jovens que não conseguem emprego e de tantas outras mazelas que castigam o povo chinês e impactam negativamente na economia do país. Então, realmente, não dá para levar a sério esses números, ainda mais porque são números paridos, de qualquer forma maceteados por uma ditadura comunista, não é? Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.